Sou policial desde os meus 23 anos. Na maior parte do tempo, não é tão emocionante quanto parece. Não acontece muita coisa na minha região. Normalmente, as chamadas mais graves são de perturbações ou um eventual furto em lojas com algo um pouco mais sério só de vez em quando. Já trabalhei em praticamente todos os turnos possíveis, incluindo o noturno. Durante o turno da noite, algumas chamadas eram definitivamente mais estranhas do que durante o turno diurno. Mas uma vez, durante o turno da noite, não recebi nenhuma chamada. Estava dirigindo por uma estrada tranquila, sem luzes de rua e com bosques de ambos os lados. Notei o reflexo das lanternas traseiras se aproximando subitamente do lado direito da estrada, na grama. Conforme me aproximava, percebi que a porta do lado do motorista estava aberta. Comecei a me dirigir em direção à grama, reduzindo a velocidade, planejando parar para ver se o motorista precisava de ajuda. Vi alguém sair do carro, ficar ao lado da porta por um segundo e depois correr para a floresta. Transmiti pelo rádio os códigos para uma pessoa ou veículo suspeito e saí do carro com minha lanterna acesa e a mão no coldre, apenas por precaução. Nessa situação, eu tinha que esperar o pior. Cheguei à porta da frente do carro e olhei para dentro, meio esperando ver alguém mais sentado lá, mas o carro parecia vazio. Havia um cheiro terrivelmente ruim vindo de dentro do carro, parecia podre. Chamei na direção da floresta, perguntando se alguém estava lá e precisava de ajuda, enquanto acenava minha lanterna. Voltei ao carro para dar uma olhada mais de perto no lado do passageiro. Havia vários lenços e toalhas de papel ensanguentados no chão, no lado do passageiro e nos bancos traseiros. Estavam encharcados de sangue, todos escuros. Em algum momento, enquanto olhava para dentro do carro, ouvi passos na floresta. Girei com minha lanterna e gritei para sair da floresta. Não vi ninguém. Alguém estava se escondendo lá, e isso foi confirmado quando ouvi uma voz grave em algum lugar além das árvores e arbustos. Não fazia ideia do que a voz estava dizendo. Respondi dizendo: "Apareça, você está ferido?" Nenhuma resposta. A voz que ouvi antes não parecia a de uma pessoa em agonia ou sangrando abundantemente. Além disso, por que alguém fugiria para a floresta ao ver um carro da polícia? Algo estava muito errado. Voltei para o carro e pedi reforços. Enquanto investigava o carro mais a fundo, notei que ele não tinha placas. Quando voltei para a parte traseira, encontrei algo que quase me fez vomitar de choque. Havia algo pesado envolto em toalhas de papel ensanguentadas. Desembrulhei com minhas luvas e encontrei uma mão decepada. Levei um segundo para perceber o que era, porque estava completamente vermelha, encharcada de sangue. Agora, a situação ficou muito mais grave. Pedi reforços pelo rádio, informando que havia um possível assassinato e que precisava de apoio. Liguei as luzes do meu carro para ajudar outros policiais a me identificarem mais facilmente. Quando os reforços chegaram, fizemos uma busca exaustiva na floresta, procurando por qualquer vestígio de sangue. No entanto, não encontramos nenhum traço, nem mesmo de sangue saindo do carro, o que indicava que a mão decepada e o sangue nas toalhas de papel não pertenciam à pessoa que vi correr para a floresta. Eventualmente, a unidade canina precisou ser chamada para ajudar na busca da pessoa. Horas e horas foram dedicadas a essa busca, mas não encontramos nada. O veículo foi apreendido e foi relatado como roubado por um morador de uma cidade próxima, que afirmou não ter ideia de quem poderia ter roubado seu carro. Foram coletadas impressões digitais do volante e amostras de DNA da mão. No entanto, não houve nenhuma correspondência com qualquer pessoa no banco de dados. Até o dia de hoje, não houve progresso na identificação do motorista do carro e nem a quem pertencia a mão decepada. Eu e meu parceiro trabalhamos em uma unidade do departamento do delegado que lida com tornozeleiras eletrônicas. Em uma noite, enquanto procurávamos por alguém que havia fugido do programa, rastreamos sua última localização conhecida até uma área meio suspeita da nossa região. Não muitas das nossas paradas são rotineiras, mas essa foi inquietante desde o início. Meu parceiro foi até a porta da frente, enquanto eu fiquei na lateral da casa, mantendo meu foco nele e na lateral da casa.
Após bater na porta, conseguimos ouvir movimentos lá dentro. A porta se abriu e uma mulher de meia idade espiou lentamente pela porta, olhando diretamente para mim. Não havia como ela saber onde eu estava parado, pois eu não estava à vista de nenhuma janela na parte da frente ou lateral da casa. O estranho foi que a maioria das pessoas responderia à pessoa na porta da frente, em vez de olhar para o lado da casa primeiro. Após um momento, ela nos deixou entrar após perguntarmos se ela sabia quem era Camila, a pessoa que estávamos procurando. Ela resmungou algo indicando que Camila estava lá. As coisas saíram do tranquilo para agitado imediatamente, já que ela caiu de joelhos e começou a rastejar pelo chão, gritando por Camila. Essa mulher claramente tinha problemas mentais óbvios e presumimos que Camila fosse algum tipo de cuidadora. Sabíamos que a situação estava estranha, mas começamos a vasculhar a casa. O tempo todo, a mulher continuava gritando por Camila e nunca se levantava, apenas nos seguia pelo chão. Devia ser por volta das 8 da noite e já estava escuro do lado de fora. Dentro de casa, havia apenas uma luz acesa. Não havia televisões ou qualquer outro eletrônico. A casa tinha uma sensação estranha e a estrutura dessa casa mais antiga tinha cerca de 4 quartos e 2 andares. Toda vez que saía de um cômodo, juro que estava em uma parte da casa onde não havia estado. Parecia que eu entrava em algum tipo de buraco dimensional ou algo assim. A mulher às vezes aparecia bem atrás de mim sem fazer barulho. Eu estava começando a questionar como tudo isso era possível. Em um momento, entramos juntos no andar de cima, que parecia ser apenas um andar com quartos, ou talvez um banheiro no topo da escada. Tentamos abrir uma porta, e ela não se mexeu a princípio. Parecia que estava selada de alguma forma, como se tivesse sido pintada e a tinta secado nas frestas da porta. Depois de um pouco mais de esforço, a porta se abriu, revelando um sótão em vez de quartos. Era cheio de espaço de armazenamento, isolamento e uma lâmpada mais antiga com um cordão pendurado. Era parecido com uma cena do filme Atividade Paranormal, onde o cara encontra uma foto de sua esposa e filho no isolamento. Não havia nada lá além de coisas de armazenamento. A mulher estava sentada no pé das escadas nos observando, ocasionalmente gritando por Camila. Depois de parecer uma hora procurando a casa várias vezes e entrando em quartos onde eu tinha acabado de sair, decidimos chamar reforços e deixar a propriedade. Ao partir, a mulher estava agora de pé bem em frente à porta, nos encarando enquanto saíamos. De acordo com a hora que ligamos para a central e quando deixamos a casa, estivemos lá por apenas 20 minutos, embora tenha parecido que estivemos lá por mais de 1 ou 2 horas. Não sei o que foi mais perturbador. O fato de ser tarde da noite, a mulher gritando o nome de Camila e rastejando de joelhos, seu jeito de aparecer quietamente atrás de mim quando não a ouvi me seguir, ou o fato de ela ficar parada na porta nos encarando enquanto íamos embora. Nunca mais voltamos a essa casa. Minha família e eu morávamos numa região isolada. Poucas histórias vêm dessa região, e a que estou prestes a compartilhar nos faz ficar contentes por isso. Meu primo, a quem todos chamavam de Bob, era policial há 5 anos. Ele ingressou na força com muita esperança e otimismo, como muitos fazem. Pode parecer clichê, mas ele realmente queria fazer a diferença e ajudar a melhorar a vida das pessoas em sua comunidade. Certo dia, eles receberam um chamado de uma casa. Pelo que Bob contou, era um lugar que as pessoas pensavam estar abandonado há anos, o que dá uma ideia do estado da casa. Quando chegaram, um senhor idoso estava sentado nos degraus em frente à porta da frente, com as mãos nos bolsos. Bob e o outro oficial se aproximaram dele e ficaram alarmados ao ver que o homem estava chorando. Na verdade, não era bem chorar, mas soluçar. Ele também murmurava algo sobre o quanto era terrível. Eles tentaram questionar o homem, mas ele estava completamente incoerente. Não demorou mais do que alguns segundos para perceberem que o coitado estava traumatizado. Enquanto seu parceiro chamou por outra viatura, Bob sacou sua arma e decidiu entrar na casa. O cheiro dentro da casa era incrivelmente nauseante. Bob me disse que a cozinha e a sala de estar estavam completamente destruídas. Era claro que os donos da casa eram acumuladores.
Panelas e frigideiras empilhadas quase até o teto, comida estragada por toda a mesa, embalagens de comida espalhadas pelo chão, era nojento. Conforme o protocolo determina, Bob chamou para ver se alguém responderia, mas só obteve silêncio. Ele me disse que, mesmo com todo o treinamento e experiência adquiridos ao longo desses 5 anos, sua frequência cardíaca já estava acelerada. Com a arma pronta, ele vasculhou a sala e viu que não havia ninguém lá. Depois, seguiu pelo corredor, onde o cheiro ficava ainda pior. Assim que se tornou insuportável, ele cobriu o nariz e a boca e abriu a porta que suspeitava ser do quarto. Na cama, havia 2 cadáveres, com a pele cinzenta e cobertos de moscas. Apesar do estômago revirando, Bob decidiu dar uma olhada mais de perto. Uma decisão da qual ele disse se arrepender desde então. Um dos cadáveres era masculino, o outro feminino. A pele de seus rostos já estava começando a se decompor, e as moscas voavam para dentro e para fora de suas bocas. Algumas até pousavam e ficavam nos olhos. Ao examinar o corpo da mulher, Bob ficou horrorizado ao descobrir que ela estava segurando um corpo ainda menor, o de um bebê morto. Foi só quando uma barata grande saiu da boca do bebê morto que Bob correu para fora da casa, caiu e vomitou tudo o que havia almoçado nos degraus. O senhor que haviam conhecido quando chegaram já estava lá, observando-os enquanto saíam. Quando outras viaturas finalmente chegaram, fizeram uma inspeção mais minuciosa. Descobriu-se que o homem mais velho que Bob e seu parceiro conheceram no início era um ex-colega e amigo do homem morto. Eles haviam trabalhado juntos em uma empresa de embalagem de pêssegos. O senhor havia sumido por mais de uma semana e decidiu ir à casa dele para ver se ele estava bem. Foi o primeiro a encontrar a cena horrível no quarto. A história que conseguiram reunir foi a seguinte: a esposa e o marido, em algum momento, ficaram viciados em drogas após uma operação cerca de 1 ano antes. Começaram a abusar de analgésicos juntos e o vício cresceu até começarem a usar heroína. Sua filha, que tinha apenas alguns anos, morreu de negligência. Quando descobriram o cadáver da bebê, finalmente entraram em colapso e decidiram tirar suas próprias vidas. O legista encontrou uma quantidade de heroína nos corpos deles que seria suficiente para matá-los 2 vezes. Bob ainda está na força, mas começou a beber um pouco demais depois disso. Ele tem ido à terapia e conseguiu controlar o consumo de álcool, mas quase sempre que conversamos, ele diz que ainda tem pesadelos com o corpo daquela pobre criança. E em seus pesadelos, o bebê ainda está chorando. Certa vez, fui atender a um chamado de possível invasão. Uma jovem que morava sozinha ligou com medo, dizendo que chegou em casa e encontrou uma janela quebrada no andar de baixo, mas aparentemente nada havia sido roubado. Ela não conseguia encontrar ninguém dentro de casa, mas quando subiu para o quarto, achou que podia ouvir passos no andar de baixo. A ligação se desconectou pouco depois que ela disse isso, e a mulher não atendia a nenhuma das tentativas de retorno. Eu assumi o chamado e cheguei à pequena casa. Fui até a porta da frente e, após 1 minuto, bati novamente e apertei a campainha. Após mais 1 minuto, tentei mais uma vez, batendo com força e tocando a campainha novamente. Como não houve resposta dessa vez, decidi inspecionar a casa. Contornei a casa e encontrei a janela quebrada, grande o suficiente para alguém passar facilmente. Coloquei a cabeça na escuridão da casa e gritei: "É a polícia!" Ficou silencioso. Comuniquei à central que a casa parecia silenciosa e mais policiais estavam a caminho, mas não me senti bem esperando, caso alguém estivesse realmente em perigo na casa. Comuniquei que entraria na casa pela janela. Pulei por cima dos cacos de vidro no chão da cozinha e peguei minha arma. Comecei a andar pela cozinha, ouvindo os estalos de vidro sob meus sapatos. Gritei para dentro da casa para informar minha presença a qualquer um que estivesse lá. Não ouvi passos, então subi as escadas. A mulher, que havia relatado que ouviu passos lá embaixo, estava no quarto. Não estava tentando ser muito silencioso, mas também não estava fazendo barulho. "Moça, é a polícia? Você está aí?" perguntei. Uma voz feminina e suave veio do quarto dizendo que sim. Segui a voz e a encontrei sentada na cama, sob as cobertas.
Ela olhou para mim e eu perguntei se ela estava bem. Ela disse que sim, mas notei um tremor leve em sua voz. Mantive as luzes do quarto apagadas enquanto a observava, pois havia luz natural da lua para que eu pudesse ver sua expressão. Disse a ela que estava respondendo à ligação dela e perguntei por que ela desligou e não atendeu às ligações de retorno. Ela começou a gaguejar e disse que não havia ninguém lá. Nesse momento, notei o que estava acontecendo. Olhei para o armário e fiz um leve movimento de cabeça em direção a ele. Ela balançou a cabeça suavemente para os lados. Olhei debaixo da cama e apontei, e ela balançou a cabeça afirmativamente. A pressão da situação era avassaladora. O melhor plano que consegui conceber naquele momento foi dizer: "Certo, moça, eu só preciso que você assine este formulário de relatório, afirmando que estive aqui e que nada de incomum aconteceu." Ela disse: "Ok", e saiu da cama em minha direção. Quando ela chegou perto o suficiente, empurrei-a para fora do quarto e desenhei minha arma, gritando: "Saia debaixo da cama!" Ainda abalado, vi uma figura escura saindo lentamente debaixo da cama. Com as mãos erguidas e sem qualquer arma, a pessoa saiu e foi presa imediatamente. A leve batida que ouvi quando ele saiu debaixo da cama era uma arma que ele havia derrubado. Outro policial chegou ao local na hora em que o suspeito estava sendo retirado de debaixo da cama. A mulher havia desligado a ligação com a polícia quando pensou que os passos estavam subindo a escada. Ela não queria que o intruso ouvisse o áudio da chamada. A polícia já estava a caminho e o invasor ameaçou atirar na mulher se ela fizesse algum barulho quando a polícia chegasse. Em vez de fugir, ele permaneceu na cama. O homem de meia idade, vestido todo de preto, foi preso imediatamente e levado para fora, justo quando os outros policiais chegaram. A mulher relatou que estava sozinha na cama, mas sua voz estava tremendo quando a encontrei. Fico aliviado por ter entendido a situação, pois poderia ter terminado de várias maneiras diferentes se eu não tivesse compreendido. Obrigado a todos por assistirem e se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Se cuidem!